convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendeu a mão para os discípulos. Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome, e santo é o seu nome. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome, e santo é o seu nome. Boa tarde. Quero novamente acolher a cada um, dizer que você é sempre bem-vindo a esta casa. Afinal de contas, é a casa do Pai, né? E não de qualquer Pai, mas o Pai da misericórdia. Portanto, Ele te acolhe e que você sinta-se abraçado, como é exemplo deste mosaico que se encontra aqui, né? Este abraço do Pai, que não se importa como o filho estava, o que o filho tinha feito, mas que com amor abraça, acolhe, levanta e dá vida nova. Então que você possa sair ao voltar, ao continuar sua missão, indo para casa, continuar as visitas, desta maneira, acolhido por este abraço e mais do que isso, revigorado em suas forças para a missão que todos nós sempre temos, seja na nossa casa, seja na família como um todo, seja no nosso serviço, ou seja, cristão, ele sempre vai ter a missão e os desafios próprios de anunciar o Evangelho. Assim como Nossa Senhora teve. Hoje, a igreja, ela faz memória. Para nós, aqui no Ocidente, é memória. Para a igreja do Oriente, que normalmente nós chamamos de igreja ortodoxa, ou damos alguns outros títulos, Nossa Senhora, esta festa da apresentação, ela é uma grande festa. Até mesmo porque eles comemoram esta festa desde o século VI. Eles comemoram essa festa a partir de quando a igreja de Santa Maria de Jerusalém, no ano de 543, foi construída, próximo ao templo. Eles então comemoram esta festa. E que festa é essa da apresentação? É a festa aonde, segundo a tradição, mas de maneira especial, segundo o livro apócrifo, que é um dos evangelhos que não estão contidos na Sagrada Escritura, porque não são canônicos, mas em termos de conceito histórico, de alguns relatos, eles concedem a nós possibilidades de enxergar e ver a realidade da época. Ou seja, eles não são considerados inspirados para entrar na Sagrada Escritura, para ser um dos livros contidos na Bíblia, mas eles trazem contextos históricos que devemos olhar e apreciar e ter o cuidado também. E o Evangelho apócrifo, ou seja, que não é inspirado, mas que tem o seu valor histórico, de São Tiago, é um desses. E o que fala este livro? Entre tantas outras coisas, que Ana e Joaquim, portanto, os pais de Nossa Senhora, por volta dos 3 anos de Nossa Senhora, apresentam ela ao templo. Santa Ana e São Joaquim era considerado um casal velho e não poderiam ter filhos. E ao ter filho, esta filha, Nossa Senhora, eles entendem que ela
é um sinal de Deus. E, portanto, consagram ela totalmente a Deus. E aí levam ao templo e apresentam a Virgem ao templo. Por isso, nós hoje fazemos memória da apresentação de Nossa Senhora. Como eu disse, no Oriente, esta festa ela é celebrada, comemorada desde o século VI. Nós, que seguimos o rito romano, o rito latino, ela é mais recente. Se eu não me engano, ela data do século XVII, por ali. Mas, acima de tudo, para ver que é uma festa que não é de hoje. A igreja não inventou esta realidade para querer sustentar aquilo que nós temos por veneração com relação a Nossa Senhora. Mas, ao contrário, nós, nesta festa, também podemos aprender a respeito da vida de Nossa Senhora e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. Quando nós trilhamos este caminho, nós então vamos aprendendo isso. A primeira leitura de hoje, que é retirada justamente do livro de Zacarias, diz desta realidade de um povo que esperava o Messias. Era um povo que estava ali esperando aquele que seria o Salvador, aquele que viria para fazer nova todas as coisas, aquele que viria para dar um novo sentido, para libertar da escravidão, e o povo esperava que esse Senhor viesse habitar no meio deles. Assim também nós, que hoje já temos a graça de ter tido Jesus, historicamente falando, de Ele estar presente conosco na Eucaristia, mas também aguardamos a segunda vinda, a vinda definitiva, que será a restauração do mundo novo, a vida nova, para a qual no fundo nós fomos criados. Assim também nós esperamos. Só que da primeira vez, Ele precisava vir na condição de homem, de ser humano. E aí então, nós começamos a entrar naquilo que é o primeiro ensinamento de hoje. Deus, para agir na humanidade, Deus, para agir nos homens, Ele precisava então de um meio. Ele poderia vir e fazer a salvação sem a necessidade de Nossa Senhora? Poderia. Ele poderia vir e acabar com tudo aquilo que era opressão, acabar com tudo aquilo? Poderia. Mas isso violentaria a liberdade que Ele, em primeiro lugar, nos concedeu. Seríamos como que marionetes, manipulados por Ele à medida que Ele quisesse as coisas. E Deus não faz assim. Então Deus decide se fazer homem e passar por todo o processo que diz respeito a ser homem. Portanto, ser gestado, cuidado, ali no ventre de uma mulher. Então, por conta desta questão, Jesus, que iria nascer de uma mulher, Deus, Pai, por méritos de Jesus, já começa a cuidar de Nossa Senhora. A igreja vai dizer que, pela predileção, em virtude do Filho, Nossa Senhora, então, ela é cuidada sem que a liberdade dela fosse violentada. No sentido de que ela não fosse livre para dizer outra coisa a não ser o sim. Ela poderia ter dito não. Mas porque ela é totalmente de Deus, então ela acaba dizendo sim. Mas voltando a esta questão, então Deus, Ele precisa de alguém para vir. No Antigo Testamento, o sinal sensível de Deus era carregado dentro de uma arca. E nesta arca, que simbolizava a arca da aliança, estavam ali contidos, a vara de Moisés, o maná e as tábuas da lei. A igreja, de maneira especial o Oriente, considera Nossa Senhora então como a nova arca da aliança. Este lugar especial aonde Deus vai vir e habitar. Então, esta festa diz respeito desta realidade. Se eu vou, falando humanamente aqui, se eu vou guardar algo para mim que é valioso, uma joia, eu não vou colocar em qualquer lugar. Eu vou querer uma caixa, de preferência se for joias, se for algo que tenha valor, ouro ou pedras preciosas. E essa caixa deve ser aveludada por dentro para não riscar essas joias. Todo o cuidado que é específico disso. Imagine então Deus, quando tem que escolher alguém para justamente o seu Filho único, primogênito, habitar. Então Ele escolhe aquela que viria a ser a mãe do Salvador, Maria.
Portanto, quando nós celebramos esta memória, nós, em primeiro lugar, estamos declarando que Deus, ao escolher Nossa Senhora, não retira nada daquilo que ela é enquanto ser humano, mas a preserva em virtude do seu Filho, para que o seu Filho, quando viesse no tempo certo, encontrasse um lugar adequado para habitar. É um gesto de amor, é um gesto de carinho, de um Pai que é misericordioso, de um Pai que nos ama. E nós temos que compreender desta maneira e não ficar colocando interrogações respeito àqueles que divergem desta realidade, deste pensamento, mas, acima de tudo, nós não o declaramos por sentimentalismo, mas ao contrário, porque nós entendemos que é assim, que Deus que ama, que Deus que sabia que seu Filho viria, Ele não ia escolher uma qualquer, mas ao contrário, e escolher uma pessoa que fosse digna de carregar no seu ventre o próprio Jesus, e fazendo isso também não ia escolher qualquer forma de esta pessoa viver, mas zelaria, cuidaria desta pessoa naquilo que é o essencial. E ao entender isso, Ana e Joaquim apresentam Nossa Senhora ao templo, para dizer, agora ela é totalmente de Deus. Mal comparando, nós temos o costume, muitas vezes, de maneira especial no interior, né, no sertão também, de quando uma criança nasce, ter os padrinhos de batismo, mas também ter o padrinho ou a madrinha de consagração. Porque os pais consagram aquela criança a Nossa Senhora, dizendo, a senhora também vai ser mãe, a senhora cuida desta criança. E quando passa por alguma dificuldade, alguma coisa, muitas vezes o padrinho, a madrinha vai lá e fala, olha, é filho teu também. Então cuida, mãe, cuida, Nossa Senhora. Naquele tempo, para dizer que é dela, quando nós consagramos, de certo modo, nós entregamos. Né? Entendo entregar, é porque nós pedimos a proteção e a intercessão. Ainda hoje, em alguns lugares, essa prática é feita. Mas, naquele tempo, Ana e Joaquim foram e apresentaram, ou seja, entregaram totalmente Nossa Senhora a Deus, falando, olha, a partir de agora, Senhor, ela é tua. Cuida dela. Para dizer desta totalidade de Nossa Senhora pertencente a Deus. Nossa Senhora então passa a ser desde criança totalmente de Deus. E aí ela quer nos ensinar também que devemos trilhar esta experiência, que devemos querer fazer isso também na nossa casa, na nossa família. Ser totalmente de Deus. Agora, você pensa que foi fácil para Nossa Senhora viver esta experiência? Você acha que ela não teve que, talvez, renunciar muitas coisas? Lógico, nós estamos falando de uma realidade de mais de 2000 anos, de um outro contexto, de uma outra cultura. Mas quando nós somos totalmente de alguém, nós temos que viver. Ontem a igreja fazia festa solene, porque nós vivíamos a festa de Cristo, Rei do Universo, para dizer que Ele é o Senhor da nossa vida. E aqueles que são súditos desse Senhor devem também se submeter às regras e às ordens desse Senhor. E hoje nós então somos convidados por Nossa Senhora a viver na prática isso que ela viveu. Quando Nossa Senhora diz o sim, para ela era natural. Não foi algo no sentido assim, eu vou ver e vou pensar. Lógico que ela questiona como as coisas vão acontecer, porque ela não era uma menina boba. Mas ela entende que ali está a manifestação de Deus concretamente a respeito da vida dela. E, portanto, Nossa Senhora, então, assume esta missão, porque ela é totalmente de Deus. E você que está me escutando, tem que também querer ser isso. E para ser totalmente de Deus, não basta só você vir à missa, rezar, mas também no dia a dia, nas horas de poder ter que fazer uma decisão. E agora? Decidir-se por Deus. Mesmo que essa decisão, em alguns aspectos e momentos, seja uma decisão dolorosa. Nem sempre é fácil decidir pelas coisas de Deus. Ao contrário, em muitos momentos, talvez seja a decisão mais difícil de decidir agir como Deus, como Jesus agiria naquela situação. De ter a mesma ação, a mesma atitude que Jesus teria naquela situação. E fazer isso, como eu disse, não é fácil. Mas é a atitude de alguém que é totalmente dele, que se submete. E aqui eu falo, por exemplo, da questão do perdão. Eu sempre costumo falar quando as pessoas
me buscam no confessionário, ou eu encontro em algum atendimento, e elas falam assim, ai padre, é difícil para mim perdoar. Aí eu falo assim, mas é porque machucou, é porque ofendeu. Se existe a necessidade do perdão, é porque existe uma ferida. Ninguém perdoa. Por exemplo, o padre gosta muito de chocolate. Eu não vou ter que perdoar alguém porque está me dando chocolate. Seria fácil, né? Olha, então, sabe, eu quero te perdoar porque você me deu uma caixa de chocolate, né? E isso me ofendeu profundamente, eu que sou apaixonado por chocolate. Não, ninguém vai fazer isso. Mesmo a pessoa estando em dieta, depois ela dá um jeitinho, né? Esconde e vai comendo aos poucos. Mas, acima de tudo, você não vai ter que perdoar alguém por algo bom que ela fez, né? As mulheres, perdoar o esposo porque ele chegou em casa com um buquê de rosas para você. E aí você vai falar assim, tá vendo só, seu bandido, como você faz isso comigo? Mas eu vou te perdoar porque você está me trazendo um buquê de rosas, tá? Mas olha, não faça mais isso hoje, tá? Pode ser amanhã, depois e depois, mas hoje não, tá? Porque senão eu vou ter que te perdoar de novo. Você não vai fazer isso. Porque afinal de contas é algo bom, é algo agradável. Mas nós temos que dar o perdão justamente quando algo machuca, quando algo fere. E que muitas vezes você tem até a razão de não querer perdoar naquele momento, naquela situação. Mas aí é que nós, como somos totalmente de Deus, agimos como Deus agiria. Porque Ele também nos perdoa quando nós pedimos perdão. E assim então a gente acaba praticando o perdão. Ou seja, Nossa Senhora também nos ensina a ser totalmente de Deus. E ser totalmente de Deus, como eu já dei um pouco aqui, falei um pouco, é ser obediente a Deus. E ser obediente não é fácil, porque também ser obediente diz respeito à renúncia. Quando nós somos pequenos, tem situações que a gente não quer obedecer de jeito nenhum, né? Manda o menino tomar banho, criança tomar banho. Vai tomar banho, já estou indo. Né? Principalmente se estiver brincando lá fora, na rua, no terreno, no parquinho, alguma coisa. Vem, está na hora de tomar o banho, mais um pouco, mãe. Está na hora de tomar banho, mais um pouco. Né? Criança é assim, né? Não quer entrar, não quer obedecer. Mas por quê? Porque está agradável. Não é que ele desobedece para colocar você à prova. Mas é porque ele está fazendo algo que é mais agradável. Aí, depois de muito, você consegue convencer a criança a ir tomar banho. Aí depois tem que pedir, né? Sai logo desse banheiro, sai debaixo do chuveiro, está gastando muita água, né? Não quer entrar. Quando entra, depois fica aquele tempo todo lá dentro. Mas para dizer que, então, não é o desobedecer por questionar, mas muitas vezes porque o contrário, aparentemente é agradável. E às vezes é assim também. Mas Nossa Senhora foi tão obediente a Deus que na passagem do Evangelho de hoje, alguns acabam interpretando ela de forma errada. Falando, está vendo? É nesta passagem que o próprio Jesus mostra que Nossa Senhora era uma mulher qualquer, ao dizer assim, olha, está lá fora sua mãe, os seus irmãos, que no sentido hebraico poderia ser os primos, né? Então a tradução mais correta, coerente seria essa. Existe uma outra linha que fala que São José já teriam outros filhos, mas também não se confirma que por ser mais velho ele teria outros filhos, então esses seriam irmãos, mas irmãos não de sangue por parte de José, não por parte de Maria, que ela foi virgem e casta, mas acima de tudo o termo primo não existe na língua hebraica, principalmente naquele tempo, então era considerado irmão. Eu costumo falar, minha família é de Minas Gerais, de Alpinópolis. Aliás, minha mãe está lá com meu avô assistindo. E quando às vezes eu saio com ela para andar na cidade, é muito engraçado. Porque assim, todo mundo é primo, né? Em Minas é assim. Né? Não sei se tem pessoal de Pernambuco, cidade pequena, todo mundo é parente, né? Lá minha prima, lá meu primo, lá... Eu falei assim, meu Deus do céu, uma cidade inteira parente da... Então é meu parente também, né? Mas por quê? Porque é próximo. Mas às vezes é o quê? Com o cunhado que casou com não sei quem, vai ver é primo terceiro, quarto, quase não tem mais grau de parentesco, né? Às vezes nem o sobrenome tem, mas para a gente é primo. Então no tempo de Jesus era assim também, porque a família era muito forte. E aí por conta disso, era considerado, o primo era considerado como se fosse irmão daquela pessoa. Então quando Nossa Senhora está ali, e aí eles falam assim, olha, está lá sua mãe, seus irmãos... E aí Jesus fala assim, olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que cumprem a minha vontade, como nós escutamos no Evangelho de hoje. Alguns falam assim, está vendo?
aí comprova que Nossa Senhora era uma mulher qualquer. Se Jesus tivesse maltratado a sua mãe, nesse aspecto, ele estaria pecando contra o 4º mandamento da lei mosaica, que é justamente honrar pai e mãe. Então, em hipótese alguma, ele poderia agir dessa maneira. Mas, ao falar que a mãe, os irmãos de Jesus, são aqueles que cumprem a palavra dele, ele reafirma aquilo que Nossa Senhora é. Aquela que foi obediente, aquela que disse o sim, aquela que manteve o seu sim, aquela que mesmo no silêncio continuou caminhando e fazendo aquilo que era a vontade do Pai, mesmo depois de passar pela dor e pelo sofrimento, de ver o seu filho sofrer a paixão e morrer na cruz. Ela se mantém firme no seu sim. Então também somos convidados a aprender com Maria justamente esta realidade, a realidade da obediência, de uma obediência que vai doer. Ou você acha que Nossa Senhora não sofreu ao ver o seu filho crucificado, ao ver o seu filho flagelado, apanhando? Ela sofreu sim, mas porque ela sabia que Deus tinha um sentido maior, ela deu então, naquele sofrimento, naquela dor, uma intenção, uma motivação. Ela soube que ali não seria em vão, e ela oferta também aquele sofrimento. Que nós possamos também viver a obediência, que nós possamos aprender também com as dores e não criticar, sair revoltado, sair xingando, acreditando que Deus nos abandonou, porque como pode eu passar isso? Ela era a mãe de Jesus, ela carregou Jesus 9 meses no seu ventre e ela teve que passar para a dor de perder um filho. Se alguma mãe que está aqui, teve esta dor, sabe que não tem nome. Até o Diácono Nelsinho, numa das músicas dele, fala, o filho, quando perde os pais, se torna órfão. Mas e a mãe, quando perde o filho? Que nome se dá a essa dor? Nem nome tem. E Nossa Senhora passou também por esse sofrimento. Mas ela deu sentido. Ela mostrou que, mesmo doendo, ela sabia que Deus ia tirar um bem maior. Ela acreditava que aquele sim que ela deu há muitos anos atrás iria fazer sentido ali, mesmo que talvez naquele momento de dor ela não tivesse compreensão nenhuma do que estava acontecendo, mas ela acreditava naquele sim. É o mesmo sim que Deus te chama a dar e acreditar. Mesmo que em meio à dor que você está passando, à dificuldade que você está passando, você não consiga compreender, ter dimensão do que é. Oferte a Deus essa dor. Entregue a Ele. Peça para Ele, fala, Senhor, olha, está assim, mas eu te oferto para que ela seja então salvação. Assim como Nossa Senhora teve que ver Jesus sofrer tudo para que a humanidade fosse salva naquele gesto. Assim também que a dor que eu passo possa ser salvação. E aí nós entendemos então que quando a igreja vive essa memória, esta festa de Nossa Senhora da apresentação, quer dizer que Deus prepara uma arca, um local especial para o seu filho habitar. Preparando este local, preserva este local também de algumas situações, não por ela, mas por mérito do seu filho. Ela, esta jovem, que desde criança foi totalmente de Deus e teve que renunciar a muitas coisas. Esta jovem que disse sim e foi obediente até o final da sua vida, para que na obediência, mesmo sofrendo, o sentimento, a dor, tivesse um novo sentido. Que nós possamos fazer esta experiência, a exemplo de Maria, aprender com ela, que na nossa vida não vai ser só flores, mas muitas vezes terá espinhos, mas que é por conta desta realidade, que talvez seja tão bonita aquela rosa. Vamos ficar em pé e vamos pedir esta graça a Deus. Vamos pedir a graça do Espírito Santo, até mesmo para que na sua vida, não sei qual dessas fases você está. Não sei se na primeira fase, de querer ser cuidado, amado por Deus, que Deus está trabalhando em você para ser este lugar precioso. Talvez não para Jesus propriamente habitar, mas para Jesus, o filho que dá trabalho, o esposo que dá trabalho,
alguém da sua casa, da sua família que dá tanta dificuldade, para você poder ser esta proteção, este carinho. Mas ao mesmo tempo, se você está numa outra fase de ser total de Deus, porque você já esqueceu isso, que Deus possa então agora preencher o seu coração neste sentido, para que você possa ser inteiro dele, de querer obedecer a ele, de querer estar sobre o reinado deste Rei Senhor, assim como Maria foi. Mas se você talvez está na fase da rebeldia, já não quer mais obedecer a Deus, que possa voltar e ser abraçado, para que entenda que é o amor de Deus que vai fazer sentido. Assim como a criança que não quer, às vezes, fazer algo que a mãe pede, porque talvez naquele primeiro momento não é agradável, a mãe sabe o que é melhor para aquele filho, para aquela filha. E quando faz, o filho então, às vezes melhora, se for uma doença, porque tem que tomar um remédio, fica limpinho e cheiroso quando tem que tomar banho, mas colhe os frutos da obediência. Por isso, Senhor, nós queremos nesta tarde, Senhor, fazer esta experiência contigo. A experiência de um Deus que vem ao nosso encontro não para querer nos controlar, para violentar a nossa liberdade, mas ao contrário, Senhor, que vem ao nosso encontro para nos restaurar, para que uma vez restaurados possamos ser esta arca que porta coisas boas, agradáveis, que porta o próprio Senhor no seio da nossa casa, da nossa família. Portanto, Senhor, faz de nós, Senhor, pessoas instruídas, faz de nós, Senhor, pessoas cheias do Teu Santo Espírito, para que possa ter o discernimento, para que possa ter a capacidade de agir como o Senhor, de fazer como o Senhor, em meio às situações e às dores. Mas queremos também pedir, Senhor, sobre nossa casa, sobre nossa família, sobre cada um daqueles que convivem conosco, que nós amamos, que possamos ser totalmente Teus, Senhor, renunciando a situações de pecado, renunciando a situações de erro, renunciando tudo aquilo que não vem de Ti, renunciando, Senhor, acima de tudo, ao ódio, ao rancor, à mágoa, e permanecendo contigo, concedendo perdão ao outro, para que pela graça do Teu Santo Espírito possamos ser obedientes a Ti. Concede-nos, Senhor, esta força. Cantemos pedindo o Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar todo. Fazendo o gesto, põe a mão sobre a sua cabeça. Vem dirigir o meu viver, Pensar, o meu pensar, falar a boca, o meu falar, coração, sentir, meu sentir, todo o ser. o meu agir. E peça. Espírito, oh, oh, Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. E vá com suas palavras então, pedindo a graça do Espírito Santo.
Mais do que ninguém você sabe aonde hoje é necessário o Espírito Santo habitar. Mais do que ninguém você sabe hoje aonde a ação do Espírito Santo precisa acontecer. Em qual situação, em qual fase da sua vida, mas também daqueles da sua casa, da sua família. Mais do que ninguém você sabe pelas dores que você tem passado. Talvez até mesmo situações que você não consegue compreender. Como talvez Nossa Senhora, nos momentos que ela teve dificuldade, ela tinha que, como o Evangelho nos ensina, ela silenciava e guardava no seu coração, porque sabia que com o passar do tempo, não era o porquê, mas ela ia entender o para quê daquela situação. Talvez pela dor que você está passando, talvez pela dor que você tem travado, até mesmo pela falta de força de tanto ter lutado, você já queira desistir, porque você não consegue encontrar motivo, porque você não consegue encontrar solução, porque até mesmo você não consegue ver uma resposta do contrário. Mas saiba que Deus não te abandonou, ao contrário, Ele está contigo. Mas oferte até mesmo esta dor neste momento, para que esta dor possa se tornar salvação. Oferte esta situação neste momento por esta pessoa mesmo que tem causado tantas dificuldades, tantas dores, tantos traumas na sua casa, na sua família. Famílias que têm sido caluniadas. O Senhor coloca no meu coração famílias que têm sido caluniadas por pessoas terceiras. E a sua casa parece que está um inferno por causa dessa situação, por conta de mentira dos outros. Até mesmo você dentro da sua casa, o tema é assim, não, mas a gente não se deixa abater por esta situação, mas você sabe que o seu relacionamento com seu esposo já não tem sido o mesmo por conta de influência externa, má influência externa. Peça agora a libertação, peça agora que Deus possa ser o Senhor, o Rei, aquele que é totalmente na sua família, na sua casa, e assim você colher de Deus esta graça, você colher de Deus, para que até mesmo essas mentiras, como que se fossem flechas do demônio, não atinjam a sua casa, não atinjam os seus. Peça agora a proteção, peça agora que o próprio Senhor, por intermédio de Nossa Senhora, possa habitar agora no seu lar, para que essas situações externas, contrárias à tua casa, à tua família, não prevaleçam. Sim, Senhor, nós queremos, Senhor, fazer esta experiência nesta tarde, Senhor, de colocarmos a nossa família totalmente a Ti, Senhor, para que o Senhor, sendo o Rei, possa como Rei vir nos preservar, nos retirar aquilo que é mal, aquilo que é contrário, aquilo que é contraditório, e deste modo sermos inteiramente, enquanto família, protegidos, alcançados por Ti. Mas para isso nós pedimos pela libertação, pela cura, nós pedimos forças. Você que tem sofrido tanto por conta do seu filho que está no vício, peça agora força. Eu sei que o seu desejo de mãe é pedir por ele, mas depois você vai fazer isso. Mas agora primeiro peça por você, porque também você tem chorado tanto, e o Senhor tem visto as suas lágrimas. Mas peça para você agora ser restaurada, resgatada, para que como esta arca, que tem a missão de portar no sentido de trazer dentro, mas também de ser proteção, para que o que está fora não interfira, você seja a proteção da sua casa, aquela que reza, aquela que intercede, aquela que segura a sua família, sustenta a sua família na oração. Sim, Senhor, age, Senhor, através dessas mães que sofrem tanto, que têm vivido tanta dor e dificuldade, para que elas sustentem a sua casa, ofertando este sofrimento a Ti, mas acima de tudo sendo salvação para os seus. Sim, Senhor, derrama, Senhor, o Teu Espírito Santo sobre nós, sobre nossas famílias. Escuta, Senhor, a oração do Teu povo. Escuta, Senhor, a oração daqueles que aqui se encontram. Escuta, Senhor, o pedido de cada um, as dores, as dificuldades. Vem, Senhor, com Teu Espírito Santo, Senhor. E o que o Senhor coloca é que assim, como Maria disse o sim a Deus para ser mãe, Ele vai tocando em muitos corações nesse momento que precisam dizer sim para ser mãe e sim para ser pai.
a missão que o Senhor te confia, não só de gerar filhos para Deus, mas de educá-los na fé, educá-los em Deus. E muitos ainda resistiam com esta missão, com esta graça que Deus confiou a você que já é mãe, a você que já é pai. Mas hoje o Senhor quer dar um novo sentido. Hoje nós podemos renovar o nosso sim a Deus para sermos mãe. Renovar o seu sim a Deus para ser pai. E viver de uma forma nova, com os filhos que Deus te deu, com os filhos que Deus te confiou para levá-los ao céu. Dai-nos a graça, Senhor. Cada pai agora visita esses corações. Dai a graça agora, Senhor. Visita os corações de cada mãe que está rezando, que está entregando nesse momento na Santa Missa. E nós pedimos de forma especial, Maria, mãezinha amada, nos ajuda a dizer sim a essa missão tão especial, tão importante, que precisa estar com o coração muito unido ao coração do Pai, ao coração de Deus. Dai-nos a graça. Muito obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor hoje restaura famílias, restaura a vocação de pais, restaura a vocação de mães, ser verdadeiramente educadores na doutrina da verdade, educadores naquilo que é a lei natural de Deus, educadores naquilo que o próprio Cristo deixou para nós, assim como Maria foi também educadora na fé do seu Filho Jesus. Sim, age em nós, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo de Deus. O Senhor toca uma família. Eu não sei qual a situação específica, mas a pessoa está em casa. Você está para tomar uma decisão entre tomar um prejuízo, financeiramente falando, ou dividir completamente a sua casa, a sua família. Não tenha medo de optar por sua família, porque o Deus da providência vai providenciar o necessário. Entenda o que o Padre está falando. O Deus da providência vai providenciar o necessário. Isso não vai faltar para você. Mas antes, você ser este sinal concreto, até mesmo sofrendo aquilo que, deixando de lado aquilo que é direito e dever seu, mas você ser este sinal concreto de Deus, de unidade, do que o contrário. Possamos agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele realizou, por todas as maravilhas, por ter nos restabelecido, até mesmo por ter nos fortalecido. Você que se sente mais leve, você que sente vontade de respirar fundo, é o Senhor que te visitou nesta tarde, no seu amor, na sua misericórdia, porque Ele te ama e quer o melhor para você. E para encerrar, mais uma vez, cantemos clamando o Espírito de Deus. Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. O meu pensar. O meu falar. O meu sentir. O meu sentir. O meu agir. O meu Peço, agir. Espírito. Espírito,
Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!